Louvado seja Deus por mais um dia, Glória a Deus. podendo correr na presença do Senhor e refletir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as verdades e as mentiras. E estamos lá no YouTube, Evidências do Pai, no Face e no blog Verdade do Cotidiano. Nos ajude aí a fazer com que muitos pensem sobre isso. Nós estamos na série Fábulas, Filosofias e etc. E hoje queria fazer alusão a uma história, mas eu queria começar primeiro dizendo o seguinte: a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E dentro da lógica, se nos associarmos à sua mentira que vem de mente, nós nos fazemos filho dele, servos dele, entre aspas, ovelhas dele. Tá bom? Então hoje Deus nos convida a falarmos a verdade, vivermos a verdade, mesmo que doa. Mas eu acho que não tem coisa mais sublime do que você pagar o preço daquilo que você deve. Porque você fica com a consciência limpa, o coração leve, a alma regozijante no Senhor e paga aquilo que você tem que pagar, né, os valores que tem que ser pago, os dias que tem que ser pago pelo erro, mas fica tranquilo porque houve libertação a casa. Amém? E hoje eu quero rapidinho falar para vocês assim: existe um homem, e esse homem ele tinha uma atitude libada. Era um homem muito sério na cidade, ajudava todo mundo. As pessoas só bendiziam o nome dele, abençoavam a vida dele o tempo inteiro. Mas existia um outro homem, amigo dele, que tinha muita inveja disso, pois todo lugar que ele ia, alguém falava: você viu fulano? Meu amigo, como Deus abençoa ele, e através da vida dele nos abençoa. Aquele cara vive a verdade, aquele cara vive o que prega, aquele cara prega o que vive. E um belo dia ele quis, através da inveja, derrubar um pouco da fama daquele homem. E ele começou a espalhar mentiras. Aparecia crianças mortas e estupradas. Ele falava: eu acho que foi o fulano. Vocês pensam o quê? Só carinha de cordeiro. Aparecia um crime na cidade: ó, eu acho que foi o fulano. Porque ele não falou pra mim que não gostava muito dessa pessoa. E foi espalhando muitas mentiras. Até que um dia esse homem não aguentou e entrou em depressão e adquiriu um câncer devido a essas acusações. Triste, porque ele não conseguia fazer mal a ninguém. Aí, quando esse rapaz, suposto amigo, foi até ele, falou: rapaz, fui eu quem fez tudo isso, eu queria aqui te pedir perdão, por favor me perdoa. Ele falou: perdoo. É isso que o nosso Criador pede, para que nós perdoemos uns aos outros. Aí ele falou: olha, e eu espero que toda a cidade esqueça o que eu fiz. Aí o homem do leito falou para ele assim: perdoar, eu perdoo. E eu acredito até que a cidade te perdoe. Mas esquecer, você vai me fazer um favor. Ele: qual? Para esquecer, você vai subir na mais alta torre, rasgar um travesseiro de penas. Quando eles espalharem pela cidade, aí você, quando juntar até a última pena, aí o povo esqueceu. Aí ele olhou e falou: mas isso é impossível. Aí ele olhou e falou: por isso que temos que pensar e repensar nos atos. Temos meninas aí sofrendo, rapazes sofrendo por causa desse tipo de atitude. Tá bom? Daniel? Glória a Deus. Quando o irmão Fernando falou sobre o começo dessa história, falando de inveja, né? Eu lembrei da passagem de Daniel, né? Ele era um homem de Deus e ele caiu nas graças de um rei que era servo de Deus. Não fazia as coisas de Deus, mas era servo. Porque as coisas acontecem porque Deus é que determina, né? E esse Daniel, ele foi um homem muito abençoado naquela época, e os príncipes que viviam em sua volta tinham muita inveja, armaram toda uma situação. E as histórias os irmãos já conhecem de Daniel,
E depois de Daniel, tudo na confiança em Deus, esperou no Senhor, e as consequências da inveja daqueles príncipes caiu toda para eles, toda a armação foi voltada para eles. Então que nós não venhamos ter inveja das pessoas, porque cada um tem aquilo que merece pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e por aquilo que Deus confia em nossas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus, e venhamos ter confiança em Deus e acreditar que aquilo que nós temos é porque Deus que nos abençoa e nos oportuna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o Daniel falou. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. É o que Deus pede. Como eu estava falando para eu terminar e fechar, é a mesma coisa que nós vemos hoje. Essas tecnologias avançadas, onde jovem pede para outro jovem, até pessoas de idade, para fazer um nudes. Depois que fez, se espalha. Depois que espalhou, já era. Tenho aí uma atriz, uma artista, que ela fez uma cena com uma criança de 8 anos. Até hoje o que ela mais tenta é tirar da mídia. E quanto mais ela tenta, gasta dinheiro, não consegue mais. Porque é como aquele travesseiro de penas está espalhado na cidade. Aí vem a vergonha, muitos deles entram em depressão, tiram a própria vida por causa da angústia, da culpa, que o inimigo vem na mente, mentiroso, e aí perdeu-se uma vida cheia de oportunidade para a salvação. Agradecemos por tudo em nome de Jesus e que possamos refletir um pouquinho mais a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz.